Olá pessoal, tudo bom? Semana passada, respondendo as perguntas da caixinha do Instagram, eu me deparei com uma seguidora que fez a seguinte pergunta: quais as maiores complicações que eu já tinha presenciado e o que eu posso fazer para evitá-las? E percebi que o tema de complicações em cirurgia bariátrica ele não é muito mencionado nas redes sociais, entendeu? Nem por mim, nem por outros cirurgiões. E resolvi a partir disso fazer uma série de vídeos para explicar as principais complicações que podem acontecer em cirurgia bariátrica. Eu não faço esses vídeos pensando em afastar ou trazer medo às pessoas. Pelo contrário, eu acredito que a partir do momento que a gente traz mais informação, que esclarece mais a respeito da cirurgia, a gente consegue fazer com que o paciente entenda mais o processo que ele vai se submeter, ok? A primeira complicação que eu venho trazer para vocês, apesar de ser extremamente rara, ela é a mais conhecida e é a que pode trazer mais implicações para o paciente. São as chamadas fístulas. Você imagina que toda a região da cirurgia onde a gente faz corte e costura, o grampeamento entre estômago e intestino na cirurgia, independente de qual seja a técnica, ela precisa de uma cicatrização. Essa cicatrização ela leva alguns dias para acontecer e se ela não ocorre, essa região que não cicatrizou, ela pode abrir e causar um vazamento. O vazamento do conteúdo de dentro do estômago, de dentro do intestino para dentro da barriga do paciente. A partir do momento que esse conteúdo está dentro da barriga do paciente, fora desses órgãos, ele causa uma infecção e precisa ser tratado. Antigamente, as fístulas, há muito tempo atrás, eram tratadas com cirurgia. Os pacientes eles eram reoperados, eles passavam muito tempo internados, faziam dieta pela veia, que é aquela dieta que a gente fala que é a dieta parenteral, ficavam muito tempo sem se alimentar por via oral. Hoje em dia isso mudou completamente. Praticamente a gente não reopera esses pacientes. A gente tem avançado muito com relação aos tratamentos por endoscopia, onde a gente coloca sondas para fazer um vácuo, então a gente pode utilizar de próteses colocadas por endoscopia. E esses tratamentos, apesar de serem mais simples, de uma certa forma, eles trazem um benefício maior para o paciente, menos invasivos, menos agressivos, eles trazem menos inflamação, tá? Menos resposta inflamatória do paciente e termina que esses pacientes eles se recuperam mais rápido. O que antes demorava semanas até meses com o tratamento de uma fístula, hoje demora dias, no máximo 2 semanas. Então é muito mais tranquilo de se tratar as fístulas hoje em dia. São extremamente raras e o que a gente pode fazer para evitá-las? Eu falo que é um conjunto de ações. É a mesma coisa que um avião ele não cai por apenas um problema, é uma série de problemas. Em fístula, tá, ou em complicações em cirurgia, a gente tem que sempre imaginar que o paciente ele tem que estar muito bem preparado, ele tem que ser operado por um cirurgião capacitado. Esse cirurgião capacitado ele tem que utilizar um material de boa qualidade, tá certo? E esse paciente, quando ele está muito bem preparado, ele obedece bem às orientações da equipe do seu cirurgião. Então, a partir do momento que acontece uma cascata de erros no que está acontecendo aqui, a gente aumenta a chance da ocorrência dessas complicações. Tá? Não é porque o paciente errou na mão na dieta no pós-operatório que ele vai ter a fístula. Tá? É uma série de consequências. Uma coisa que a gente sabe que piora ou aumenta a chance de acontecer essas complicações, a famosa fístula, é a dificuldade técnica. Existe uma região do estômago, lá na partezinha de cima, que a gente chama de ângulo de His, e essa região ela é pouco vascularizada, ou seja, chega pouco sangue nessa região. Se chega pouco sangue, é onde tem maior dificuldade em cicatrização no estômago. Então a gente tem por essa região a mais delicada da cirurgia. Só que essa região ela fica durante a cirurgia coberta pelo fígado. E durante a cirurgia a gente tem que afastar o fígado para poder chegar nessa região. Só que quando a gente está ganhando peso, o fígado da gente ele está cada vez mais infiltrado de gordura, ele está cada vez mais pesado. E ele preenche mais essa região, me dificultando o acesso da cirurgia. O paciente que ele perde peso durante o pré-operatório, que ele se prepara de uma melhor forma, o fígado desse paciente ele diminui, tá? Ele fica mais leve, ele fica mais fácil. Então ele me deixa a cirurgia transcorrer de uma forma mais tranquila, diminuindo sim a chance de complicação nesses pacientes. Então assim, a fístula é um grande calo da cirurgia bariátrica, porém esse calo ele ocorre muito raramente. Hoje em dia a gente trata de uma forma muito mais tranquila e eficiente e a gente no consultório existe uma série de estratégias para fazer com que a gente leve o paciente
para a cirurgia da melhor forma possível para que evite as complicações. A gente tem que preparar o paciente para que ele passe pelo processo da melhor forma possível e, se por um acaso ocorrerem essas complicações, a gente deixar o paciente esclarecido do que vai acontecer durante o processo para que ele tenha uma plena recuperação. É isso. Até semana que vem.